Olá, professora, uma boa noite. Aqui quem fala é o João e eu vou falar um pouco sobre a função que o predicado exerce mediante a uma oração. Bom, o que nós podemos dizer é que dentro de uma oração, onde se há necessidade, numa oração nós temos a necessidade de que haja um verbo. Já na frase, não. Nós devemos dizer, que na oração nós temos dois elementos fundamentais. São eles, o sujeito e o predicado. O sujeito está relacionado à pessoa ou ao objeto que está realizando a ação. Já o predicado é a ação ou tudo aquilo que se diz ou se refere ao sujeito. Temos como exemplo a frase: os alunos tiraram boa nota na prova do vestibular. Nesta frase, notamos que o sujeito ou os sujeitos responsáveis por praticar a ação, são os alunos. E o predicado, basicamente, seria: foram ou tiraram boas notas na prova do vestibular. Outro exemplo que nós podemos citar também é, por exemplo, na frase: os garotos estão jogando basquete. Nesta frase, notamos que o sujeito seria os garotos e o predicado, tudo que se diz sobre o sujeito, ou seja, estão jogando basquete. Notamos que o verbo também está presente no predicado. Bom, nós temos 3 tipos de predicados. São eles: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbonominal. O predicado verbal possui como núcleo do predicado um verbo. Um exemplo basicamente seria a oração: a família chamou o médico. A família é o sujeito e chamou o médico é o predicado, aonde chamou exerce uma função ali de núcleo dentro do meu predicado. Sendo assim, nós podemos falar que o elemento de mais relevância dentro desse predicado seria o elemento verbal chamou, fazendo com que a oração se torne uma oração que possui o predicado verbal. Já no predicado nominal, nós temos como principal característica do predicado a relevância que ele exerce por meio de uma palavra que faz ali uma função de nomear. Sendo assim, nós temos como exemplo a frase: as moças eram encantadoras. Nessa frase, as moças eram encantadoras, as moças representa o sujeito da minha oração. E eram encantadoras seria o predicado. É o predicado, E dentro desse eram encantadoras, a palavra que representa uma maior relevância seria a palavra encantadoras, fazendo com que a frase possua, com que a oração, possua um verbo de ligação, que seria o eram, que exerce ali uma função de verbo de ligação, e fazendo com que seja uma oração que possui um predicado nominal. E nós temos também o predicado verbo nominal, que possui tanto o verbal quanto o nominal dentro do predicado. Um exemplo disso é a frase: o soldado voltou ferido. Nesta frase, nós vemos o soldado como um sujeito da minha oração e voltou ferido é o predicado da minha oração. Dentro desse predicado, nós temos uma relevância, uma importância muito grande exercida tanto pela palavra voltou quanto pela palavra ferido. Ferido remete ao estado ou ao ocorrido, o que aconteceu com o soldado, e voltou remete ao momento, E diante disso, agora eu vou falar alguns dos exercícios em que nós podemos aplicar
para que o conceito fique ainda mais firmado na nossa mente. Bom, nós temos a frase Ana comprou roupas. Na frase Ana comprou roupas, o verbo comprou faz referência direta ao sujeito, que neste caso é Ana. E todas as vezes que nós temos, né, um verbo que faz referência direta ao sujeito, nós podemos nomeá-la, nós podemos colocá-la, classificar a oração, né, como possuindo um predicado verbal. Já em outro caso, agora sendo um predicado nominal, nós podemos citar como exemplo a oração Ana é linda. Na oração Ana é linda, o é um verbo de ligação entre o sujeito que é Ana e o adjetivo, né, que faz parte do predicativo, que seria o linda. E diante deste verbo de ligação, nós podemos classificá-la como uma oração que possui um predicado nominal. Toda vez que nós vemos a utilização de um verbo de ligação, nós rapidamente devemos remeter este elemento a uma oração que possui um predicado nominal. Agora podemos citar como um exemplo a mais, né, de um caso que possui um predicado verbonominal, ou seja, tanto verbal quanto nominal, a oração O mar agitou a praia e é lindo. Nesta frase, nós temos a utilização, né, da palavra agitou, que seria o verbo que faz referência direta ao sujeito, fazendo com que haja, né, um predicado verbal. E nós temos também a palavra que no final da nossa oração faz a ligação, né, entre ao lindo e a todo o restante do predicado, fazendo com que assim nós tenhamos tanto um sentido verbal no predicado, quanto um sentido nominal, fazendo com que o predicado possa ser classificado como verbo nominal, ou seja, tanto verbal quanto nominal, né? O conjunto de ambas as características ou ambas as classificações.